Muito bem, pessoal, voltamos. Espero que todos estejam prontos para o próximo. Primeiro não foi nada leve, né? E não tem nada leve nesse nosso programa, mas muito interessante. Então vamos lá. Vamos iniciar o segundo painel, reflexões sobre a contabilização de criptoativo, né? Vamos ter também enquetes nesse painel e o Paulo, que é o moderador, vai explicar depois isso para vocês. Para esclarecer, então, esse assunto e trocar, então, algumas ideias aí com vocês, eu queria convidar os palestrantes, o José Luiz Ribeiro de Carvalho, vice-presidente do Greenleaf Glass, o Will Eduardo Flores, membro convidado pela CNI no CPC, agora também membro do CBPS e membro do Advisory Council da IFRS Foundation. E o moderador, Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, superintendente de normas contábeis e de auditoria da CVM, para quem eu passo já a palavra. Bom painel. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Agradecer a organização do evento pelo convite para mais esse evento que vem se constituindo na agenda anual de eventos contábeis como um de destaque, né, já há alguns anos, né, pela sua qualidade em organização e de conteúdo, né? Então, isso daí é bastante gratificante. Preciso sempre dar o disclaimer de que as opiniões e ideias externadas por mim são de minha autoria, né? Não representam necessariamente a posição da CVM, tá? Então, assim, a minha figura aqui está bem como contador, né? Então, com viés de regulador. Mas, enfim, esse assunto, é importante frisar, ele é um problema, e não é para gerar conforto, né? Não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema mundial. Tá? Todos vocês já, com certeza, uns bem próximos e outros que não estejam tão próximos do tema, têm ouvido falar dos problemas ocorridos em diversas jurisdições, né? As fortes oscilações, né? Problemas até de fraudes, enfim. É um ambiente desafiador, não só para a área contábil, tá? Que é o foco aqui do nosso tema, como para os bancos centrais, para os reguladores de política monetária, enfim, ele é extremamente abrangente. Nós, obviamente, vamos focar naquilo que é de nossa competência, né? A discussão de reconhecimento, mensuração e divulgação contábil desse evento econômico, né? Então, a gente está aqui, na verdade, a proposta não é dar uma solução, mas sim fazer reflexão, né, em relação a essa questão extremamente, repito, complexa. Tá? Só para destacar, nós temos já como ação aqui em nossa jurisdição, né, diversas ações, mas especificamente em relação a reconhecimento e mensuração, o CPC criou um grupo de trabalho recentemente, que já teve uma reunião e terá outra, a segunda reunião, na próxima sexta-feira, que tem dois grandes desafios, né? A questão dos criptoativos, né, e a questão de crédito de carbono. Então, a gente já está alinhado, encaminhando numa modelagem, né, ou uma tentativa de modelagem e enquadramento desse evento para fins de demonstrações financeiras, e esperamos ter boas notícias em breve. Lembrando sempre que esse assunto tem uma diversidade imensa no mundo de tratamento contábil, tá? E o objetivo nosso aqui é tentar fazer uma coisa que seja comparável, consistente, fidedigna e que dê conforto aos usuários das demonstrações contábeis no processo de tomada de decisão. Tá ok?
Então, antes de mais nada aqui, eu gostaria de... Nós vamos ter aqui 3 enquetes agora, para vocês responderem, e que serão discutidas só lá no final, no momento das perguntas e respostas, tá? Então, eu pediria aqui, por favor, que coloque a primeira enquete, né, que trata lá, o que são ativos digitais? Né? Essa podia passar, por favor? E a outra pergunta é, o que é o blockchain? Tá ok? E a terceira, quais as características da criptomoeda estão corretas? Então, aí você, dentro dessas 3, vocês têm múltipla escolha, tá? Poderia postar as respostas, por favor? A múltipla escolha? Eu não estou vendo as outras. As alternativas estão no chat, né? Tá visível para todos no chat? Você pode falar, você. Então, lá, a questão do blockchain, o sistema, aí a múltipla escolha. Um sistema criptografado utilizado, a primeira questão, para armazenar uma moeda digital em um único bloco ligado a outros blocos por criptografia. A opção 2, um blockchain é um banco de dados distribuído ou livro-razão que é compartilhado entre os nódulos de uma rede de computadores. E a opção 3, um sistema de banco de dados distribuído compartilhado entre os nódulos de uma rede de computadores e armazenado em um único servidor. E 4, a clássica, todas as anteriores estão corretas. Essa tem as de criptomoedas. Eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver. O que são ativos digitais? A gente tem lá a opção 1, criptomoedas, opção 2, tokens não fungíveis, fan tokens, e todas acima estão corretas. O interessante dessa enquete é para testar o nosso conhecimento na largada e depois cotejar com aquilo que a gente construiu ao longo das apresentações, tá ok? E aí verificar se houve ou não uma mudança de entendimento em relação às apresentações. Vocês vejam que isso daí, essas enquetes, elas serão trabalhadas agora na sequência na apresentação do José Luiz, né, que nos brindará com uma apresentação tentando identificar, né, as características, né, desse recurso econômico, né, para evitar ser tendencioso, se é ativo, se não é ativo. É um recurso econômico, né, e para tentar dar característica a ele. Né, naquela brincadeira que eu sempre faço, que bicho é esse? Não é? Aonde vivem, como se procriam, como se alimentam. Né? Essa será a tentativa desafiadora do José Luiz, tá? E lembrando sempre que o nosso enfoque é identificar e caracterizar o evento econômico para, na sequência, tentar enquadrá-lo na questão contábil no que se refere a reconhecimento, mensuração e divulgação, que são as únicas 3 coisas que a contabilidade faz, tá?
embora sejam extremamente trabalhosas, não é? Acho que já deu tempo para as respostas, né? E lembrando que elas serão discutidas ao final, na hora das perguntas e respostas. Então, acho que para o bem do evento, se assim a organização concordar, a gente poderia passar para a primeira palestra do José Luiz, que vai trabalhar exatamente essa questão que foi, esses desafios que foram apresentados aqui na enquete, né? Então, muito obrigado, Zé Luiz, um prazer estar contigo mais uma vez, em mais esse fórum, e por favor, fique à vontade. Obrigado, Paulo. Me ouve bem? Sim, com certeza. Ok. Bom, pessoal, é uma satisfação estar aqui participando dessa mesa, é uma honra estar aqui acompanhado do Paulo Roberto, do professor Eduardo Flores, num evento tão importante como esse. Representando o GLENIF, como vice-presidente do GLENIF, não sei se todos sabem, o GLENIF é o Grupo Latino-Americano de Emissores de Norma de Informação Financeira, onde nós temos por principal objetivo comentar sobre os materiais que são colocados em audiência pública pelo IASB. Esse é um dos principais objetivos que nós temos, né? O segundo é debater a norma contábil na região, com o intuito de promover a sua divulgação e adoção pelos demais países. Somos 17 países representados no GLENIF, onde temos 9 países que compõem o board de atuação, o board executivo, né? Então, eu aqui, em nome do GLENIF, quero agradecer a Haroldo Levi pelo convite que nos foi feito para estar falando hoje sobre um tema tão emergente, tão emocionante, né, antes de mais nada, né? E saudar aí a Fundação CPC pelo 19º seminário, que realmente é um marco relevante para nós na discussão da matéria contábil. Então, eu preparei um material para explicar ao público aí sobre como estamos hoje com esse tema, né? Então, e é muito apropriado, né, Paulo, são reflexões, né? Hoje nós vivemos aí no início de uma nova era, né, digital, nesse aspecto onde várias palavras se apresentam à nossa frente, metaverso, Web3 e etc. e tal. Mas nós vamos tratar especificamente de criptoativos, né? Então, seguindo a apresentação, por favor. O que está sendo apresentado aqui representa uma posição pessoal minha, né, e não necessariamente uma posição do GLENIF e mesmo do CFC, que é a entidade brasileira a qual represento no GLENIF, né? Seguindo a apresentação. Bom, o que são os criptoativos, né? Para mim a tela está um pouquinho pequena aqui, eu não consigo alcançar bem. É possível aumentar um pouco a tela? Acho que não, né? Bom, a bem da verdade, deixa eu puxar aqui para eu poder, porque eu não consigo ler aqui, Paulo, está bem pequeno, eu sou míope um pouquinho. Bom, o que nós temos, vamos começar falando então dos criptoativos, né? Aqui eu fiz uma pesquisa, várias fontes, etc. Eu peguei algumas que são bem interessantes. Uma do nosso Senado, onde está sendo discutido um projeto de lei, então é algo que representa oficiosamente uma definição do que é criptoativo no Brasil, né, por uma entidade brasileira, né? Um ativo virtual é a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou com o propósito de investimento. Isso consta do texto
do PL 4401/2021, que está em discussão no Senado, que é uma iniciativa para um marco regulatório legal com relação a esse tema, né? Tenho também, achei interessante a definição aqui do FCA, que é a Comissão Reguladora de Mercado no Reino Unido. Os criptoativos são representações digitais criptograficamente garantidas de valor ou direitos contratuais que usam algum tipo de tecnologia de ledger distribuído, o DLT, e podem ser transferidos, armazenados ou negociados eletronicamente. Então, isso é o que nós temos aí, a definição de criptoativos, né? Bom, seguindo então, gente, com a apresentação, mudando a tela, os criptoativos incluem o que e como se opera, né? Então, esses criptoativos, ou ativos digitais, incluem criptomoedas, moedas e tokens, basicamente. Como os oferecidos, por exemplo, nas ofertas iniciais de moedas, o ICOs, né? A gente fala mais para frente disso. Também nós temos da própria SEC, o SAB 121, que a gente vai falar bastante dele hoje. Ativo digital é emitido e ou transferido usando tecnologia de livro distribuído, ou blockchain, usando técnicas criptográficas. Então, aqui eu só queria destacar que não é só o blockchain, ele domina, ele é a grande avenida que pavimenta a negociação, a movimentação de mercado de criptoativos, mas existem alguns outros em menor escala que também podem aparecer na sua frente a hora que você estiver estudando o assunto. Na próxima tela, aqui a gente exemplifica. Na próxima tela, quais são os tipos existentes de criptoativos, né? Temos os tokens não fungíveis, criptomoedas, ativos criptográficos, ativos tokenizados, security tokens, né? Que representam valores mobiliários digitais, e moedas digitais de bancos centrais, né? Então, esse é basicamente, a gente vai falar sobre alguns deles aqui hoje. Tokens não fungíveis. Bom, primeiro todos sabemos que não fungíveis representa aquilo que é único, você não vai encontrar duplicata daquilo, né? Então, você tem um token não fungível, ele vai ser exclusivo para você, né? Então, os tokens não fungíveis são ativos criptográficos em uma blockchain, com códigos de identificação exclusivos e metadados que os distinguem um dos outros, portanto, não podem ser replicados. Os NFTs podem representar itens do mundo real, como obras de arte, imóveis. Você pode digitalizar um quadro de Van Gogh, né? E esse NFT, ele fica exclusivo para você e ele vai ter um valor, né? No mundo digital. Tokenizar esses ativos tangíveis do mundo real torna a compra, a venda e negociação mais eficientes, reduzindo a probabilidade de fraude. Isso tem um motivo que a gente vai falar mais para frente. Os NFTs podem representar itens do mundo real, como já está repetido aqui, como obras de arte e imóveis. Vamos dar alguns exemplos de tokens não fungíveis. Próximo quadro. Aqui a gente está colocando o CryptKitties, que é muito negociado, né? Ele foi lançado em 2017. Próxima página aí, por favor. São representações digitais de gato, gente, com identificações exclusivas no blockchain do Ethereum, né? Cada gatinho é único e tem um preço em Ether, que é o nome da moeda no Ethereum. Eles se reproduzem entre si e produzem novos descendentes. Olha que bonitinho, que tem atributos e avaliações diferentes entre as relações aos seus pais. Eles podem ser um pouquinho diferentes em relação aos seus pais. Então, você entra lá no site, né, e compra qualquer um desses gatinhos que vocês estão vendo aí no canto direito da sua tela. Isso representa uma operação
do indivíduo para uma plataforma que está vendendo isso e produzem efeitos econômicos diferentes para um ou para outro. Do ponto de vista da pessoa física, ele tem uma característica. Do ponto de vista do emissor desses bichinhos, qual vai ser o reconhecimento disso nas demonstrações contábeis? Tokens não fungíveis, na próxima página ainda, só para ilustrar, isso é muito popular hoje, né? Qualquer jovenzinho assim da minha idade já viu isso, viu, Haroldo? Então, esses tokens não fungíveis aqui, gente, a próxima página, por favor, na apresentação. Aqui nós temos os bored apes, que são os macacos aborrecidos. Você pode comprar um para você exibir. Eu sou dono de um macaquinho desse. O Neymar comprou um por 6 milhões de reais. Como que eu lanço isso no balanço, professor Eduardo Flores? Vou deixar essa contigo, hein, na segunda parte, né? Mas é um caso que você tem, esse aqui é muito conhecido, é um mercado que movimenta milhões, né? Foram reportados aqui, segundo uma pesquisa, um artigo de roubo, de fraude, mas em nenhuma circunstância ficou identificado que o roubo ou fraude foi devido a uma falha no blockchain, mas sim no comando da interação entre o indivíduo e a máquina, em termos de chave de segurança e etc. E isso tem acontecido, Paulo, e é uma preocupação, porque as plataformas que servem de intermediários para negociar esses bichinhos, muitas vezes solicitam permissões do usuário e ele, com a maior boa vontade, ele fornece. E a plataforma, na sua melhor boa vontade, pode fazer coisas não autorizadas. Então, essa é uma área de bastante preocupação. A gente vê aqui as informações, eu acho que todos têm acesso, todo dia isso está nas páginas aí de informações, né? Hoje nós temos aí, por mês, aproximadamente 15 bilhões de reais de negociação com moedas, vamos falar de moedas, para aquelas pessoas que declararam isso na Receita, né? Existe uma instrução que obriga as pessoas, sendo elas físicas ou pessoas jurídicas, informarem operações acima de 30 mil na Receita Federal. Então, esses dados aí, de que a gente está falando de 15 bi por mês, refere-se àquilo que foi declarado, tá? Muito bem. Seguindo, nós temos os exemplos dos security tokens. Paulão, controla meu tempo aqui, tá? Por favor, porque tem bastante informação. Os security tokens são contratos digitais que definem a propriedade fracionada de um ativo. Por exemplo, ações, né? Ações de uma empresa, né? Uma peça de arte, uma propriedade intelectual, qualquer tipo de ativo. Para comprar ou vender security tokens, você precisará das mesmas coisas que faz para investir em criptomoeda ou utility tokens, uma carteira digital e uma conta em uma plataforma de exchange, que, gente, tem centenas aí. É impressionante a quantidade de plataforma que existe por aí, tá? Então, aqui eu dou algumas referências de onde essas informações foram obtidas, caso vocês queiram entrar em maiores detalhes lá, e isso está inundado de informação na rede. Na página seguinte tem uma representação gráfica de um security token, porque, diferentemente de outros, esse aqui merece uma regulação e já tem preocupações de reguladores regulando esse tipo de operação, tá? São tokens de patrimônio, né, ou podem ser de papéis, de dívida, eles podem ser conversíveis, você tem smart swaps, né, contratos que incluem derivativos, né, opções e contratos de futuro. Então, tudo que envolve valores mobiliários se coloca, essas features pode estar embutido no security token que você pode se sentir tentado a investir num deles, e tem muita gente fazendo isso.
Na página seguinte, nós falamos de utility tokens, são os tokens de utilidade, ou tokens utilitários, né? São projetados para serem usados em propósito específico, como um jogo. A grande maioria, pelo que a gente vê nas informações que são disponíveis na rede, eles são usados principalmente para jogar. Se você tem um token de um determinado game, aquele token te possibilita você a ter alternativas de jogar que outros eventualmente não tenham, se ele não tiver o token, né? Isso representa uma operação para o indivíduo também, e tem o outro lado, a empresa que emitiu isso, então tem todo um processo envolvendo receita, ativo e tudo mais. A gente tem algumas dicas disso já na legislação, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho disso, acho que a segunda parte o Eduardo vai cobrir também. Bom, utility token, eu trouxe um exemplo aqui, na página seguinte, por favor. Aqui eu trouxe do nosso querido Gama, né? Eu não quis colocar nenhum do Flamengo, viu, Paulo, nem do Corinthians, assim, para não trazer ânimos. Então eu coloquei do Gama, né? Então o Gama, ele lançou um utility token. Se você é fã do Gama, então você tem um fan token aqui, né? Esse criptoativo do clube já está em circulação e disponível no site oficial. Você adquire isso e você vai ter alguns serviços à sua disposição. Você vai ser um torcedor diferenciado com esse token, no acesso a estádio, alguns benefícios e tudo mais. E isso, óbvio, gera uma receita para o clube, né? Então, isso é um dos mais comuns hoje, né, nesse mercado. Na sequência, eu confesso a vocês, tem um bastante inovador aqui, que é recente. Próxima transparência, por favor. Aí. Então, esse Bankira é um utility token deles, é uma plataforma de aplicação de token BNK, é uma linha de empréstimo lastreado por criptomoeda do nosso ecossistema, SpectroCoin Loans. A SpectroCoin Loans permite que seus usuários emprestem moeda, fiat e criptomoedas, lastreando suas criptos em garantia. Então, empreste fiat, moeda, quer dizer, as moedas normais que a gente está acostumado, o dinheiro que a gente está acostumado a ver, lastreando suas criptos em garantia. Então, eu, Zé Luiz, aqui do Brasil, eu posso entrar nesse sitinho do Bankira e fazer uma operação dessa, aqui do Brasil, e essa banqueira, ela está no mundo virtual. Ela está trafegando na grande avenida do blockchain. Então, Paulo, esse é um bichinho também diferente aqui que a gente está a ver, e que afeta a economia popular, né? Então, essa é uma questão interessante também. Aqui é só um pequeno quadro, gente, dando na próxima página, onde a gente faz um comparativo rápido dos utility tokens com security tokens, que as suas características são diferentes. O security token, como a gente viu, você tem um ativo, ele está lastreando um ativo, seja ele de qualquer companhia aberta que a gente possa ter na nossa frente, tá? Ou eu espero ter uma rentabilidade com isso, né? E isso está sujeito à regulação. Tem que estar sujeito à regulação. E o utility token você faz, um acesso para o protocolo, de acesso normalmente na rede, você tem compradores e vendedores ali, né? E ele não é regulado, né? Ele está ali na economia popular, eu posso comprar aquele símbolo, aquele token do Gama, o Paulo pode vender ele para mim, eu posso vender para o Edu, e assim vai, tá? Então, é uma coisa que está mais ou menos nesse nível aí de discussão. Aí, chegando, gente, no próximo slide, nós vamos para criptomoedas. O que é isso, né? É um meio de troca que é constituída sobre uma tecnologia de registro distribuído, o blockchain, o famoso blockchain. Por não ser mais do que um meio de troca, a criptomoeda não tem um valor intrínseco, né? Ao contrário de alguns outros tokens digitais ou criptoativos, ela não fornece ao seu proprietário
direitos ou obrigações contratuais. E uma coisa, né, todas essas características, né, são colocadas aqui, pessoal, sempre com aquela vertente de olhar a questão contábil, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar delimitando isso, porque isso é um mundo muito grande, né, de debate, delimitando para a gente focar o contábil. Uma fonte interessante está citada aqui, para vocês, se quiserem pesquisar em maiores detalhes essa discussão. As criptomoedas, se você comparar no passo seguinte, na transparência seguinte, por favor, a criptomoeda versus as utility tokens, né? As criptomoedas são destinadas como meio de troca e possuem um valor particular, assim como as moedas fiduciárias tradicionais. Os tokens utilitários, por outro lado, são ativos não monetários, e mais semelhante a um bilhete ou a um cupom, quer dizer, você não usa ele para pagar nada, tá? As criptomoedas são nativas de um blockchain, como o Bitcoin ou Ethereum, que são os mais conhecidos, mas aí a gente já ouvi dizer que tem mais de 5.000 criptos, né, vagando por aí. Enquanto os tokens são criados como parte de uma plataforma que é construída sobre uma blockchain existente, como os muitos tokens ERC20 do Ethereum, que compõem esse ecossistema Ethereum. Existem vários padrões de token amplamente utilizados para a criação de tokens cripto, a maioria dos quais foram construídos em cima do Ethereum. Os padrões de token mais utilizado é esse ERC-20. Tá? Seguindo na apresentação, então, criptomoedas, como a gente considera isso para começarmos a fazer uma análise contábil, né? Então, ela funciona como meio de troca. Você vê pessoas aí comprando bens, e aí nós temos até imóveis no Brasil, você pode fornecer criptomoedas para pagar um apartamento. Existem várias incorporadoras já aceitando isso, né? Isso é público, né? Só a consulta vai chegar nisso. Não é emitido por uma autoridade jurisdicional ou um governo soberano, quer dizer, não existe, o Brasil não emite criptomoedas, né? Não dá origem a um contrato entre o titular e a outra parte, quer dizer, é uma operação peer-to-peer, você não sabe com quem você está negociando, né? E não é considerado um valor mobiliário, né? Eu acho que esses são os principais pontos, assim, que eu gostaria de destacar aqui, mas, por favor, envie suas inquietações pelo chat, ou Paulo, Eduardo, quiser intervir para adicionar algum comentário, por favor. Aqui, só rapidamente passando no blockchain, ele é um banco de dados distribuído, ou livro-razão, que é compartilhado entre nódulos de uma rede de computadores. Nódulos são vários computadores ligados entre si numa cadeia. Não existe um servidor único. Ele é totalmente distribuído no globo, né? Esse blockchain é uma das maiores inovações, é ele que permeia toda essa discussão. Sem blockchain, nós não estaríamos discutindo nada disso aqui, né? Ele que garante a fidelidade e a segurança de um registro de dados e gera confiança sem a necessidade de um terceiro verificador, né? Então, essa é a grande característica dessa inovação. É um livro-razão de forma pública, distribuído, compartilhado, que cria consenso e confiança na comunicação direta entre duas partes, ou seja, sem o intermédio de terceiros. Existem muitos contratos que são firmados entre fornecedores, né, com fornecedores, que fica no blockchain e não fica no servidor de ninguém, entre essas duas partes. Fica lá no blockchain. Se você quiser consultar, vai lá, ele está lá, né? Somente os autorizados terão acesso a essa informação. A moeda é a mesma coisa. Então, eu tenho uma moeda, um Bitcoin, ela está lá no blockchain, mas só eu tenho acesso a ela, né?
O único cuidado é que muitas vezes você tem o acesso por um pendrive, e se você perder esse pendrive, você perdeu a moeda, gente. Né? É como moeda digital no bolso, vamos dizer assim. Bom, seguindo a próxima, o objetivo e uso do blockchain, né? Ele serve para registrar imutavelmente qualquer número de pontos de dados, né? Isso poderia ser na forma de transações, votos em uma eleição, inventários de produtos, identificações estaduais, quer dizer, a nível de informação de dados de contribuintes, escrituras e muito mais. O objetivo do blockchain é permitir que as informações digitais sejam gravadas e distribuídas, mas não editadas. Né? Dessa forma, um blockchain é base para livros de registro imutáveis. Eu acho que isso que eu gostaria de destacar aqui. Na próxima transparência, aí, no próximo slide, por favor. Aqui a gente tem um processo simplificado do blockchain, né, onde você tem na primeira imagem um peer-to-peer, onde você estabelece, eu no meu computador aqui, com o Haroldo lá do outro lado, no seu computador, mas eu não sei que é o Haroldo, é uma outra parte. Eu vou iniciar uma operação, né, para uma transação. Essa transação, ela é jogada na rede, né, e você vê os nódulos aí, nós temos 3 nódulos. Aí vai para um processo de validação, um criptografado, né, tem um processo de verificação interna, combinando com outras transações, e aí tem uma confirmação. Tudo isso tem um tempo de processamento. Muitos questionam até quando o blockchain vai aguentar, porque é o uso crescente, o tempo para processar um bloco de informação, do ponto de vista de processamento, ele é considerável, mas é por questão de segundos isso ocorre. Na próxima parte... Oi. Você me ouve? Desculpe lhe incomodar. Tem 3 minutos. O Haroldo está puxando minha orelha. Tá bom. Então, eu vou passar alguns steps aqui, gente, e seguir mais para o finalmente. O blockchain, aqui eu forneço na próxima slide. Por favor. Desconta esse tempo para mim. Ele apareceu em 91 e nos anos seguintes, pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui eu tenho uma cronologia, né? É importante mencionar que os programadores trabalharam nisso com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, então provavelmente muitos de vocês já ouviram falar disso, então foi lá em 2008, tá? E aqui tem, se vocês quiserem mais informação sobre isso, está lá no site do ICAEU essa informação. Aí na página seguinte, Paulo, a gente tem um quadro aqui sinótico das regulações contábeis de crédito ativo que nós temos. Eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, mas aqui nós temos, em primeiro lugar, nós temos lá em junho de 19, o IASB emitiu uma decisão de agenda do IFRIC, onde se adotou o modelo do intangível e estoques para cryptocurrencies. Depois nós temos o ICPA lá nos Estados Unidos, a Associação dos Contadores Americanos, em 2019, lançou uma recomendação para adotar só o modelo do intangível. Depois o FASB, levando em consideração esse Practice Aid, também vai na linha de intangível. Depois tem um convite para comentários, um ITC, uma agenda consultation de 2021. Eu recomendo vocês a buscarem isso, e tem lá um discussion paper sobre digital assets, é bem interessante. Eles eles publicaram um feedback summary em dezembro de 2021, onde o FASB discute se deveria emitir um documento único ou se deveria ser emendas sobre várias normativas já existentes. São discussões desse nível, mas sem entrar no mérito, porque a questão do mérito é na fase seguinte. Bom, depois nós temos a SEC, que emitiu o SAB 121, que é um documento mais recente de um regulador, onde coloca algumas condições
obrigações de disclosure e de apresentação no balanço sobre operações de cripto com plataforma, sendo essa plataforma agente ou sendo o usuário não usando a plataforma indiretamente para operar. Então, ele tem algumas obrigações de informação aqui que já estão definidas nesse SAB 121 para fins de US GAAP. O IFRAG também, que é o regulador europeu, ele lançou também um discussion paper em julho de 20 sobre o assunto, onde esse principal objetivo da discussão nesse discussion paper é levar ao debate do IASB os caminhos de discussão sobre esse tema, né? Depois, nós temos, na reunião do board do IASB, novembro 21, no feedback summary da terceira consulta da agenda, onde se fala sobre isso, e de maneira, então, esse é um quadro geral. No próximo slide, já mais 2 minutinhos eu concluo, Paulo, nós temos aqui no documento publicado no IASB do Agenda Consultation, onde ele dá um feedback, ele mostra que os participantes que responderam esse invitation to comment, eles consideram que o ativo digital é o item de extrema importância, então ele está em primeiro lugar. Depois vem ESG, depois vem desagregação da informação no relato financeiro, etc. Então está em primeiro lugar na visão dos participantes dessa pesquisa. Porém, quando nas deliberações do IASB, na página seguinte, por favor, ele decidiu não colocar o item na sua agenda, né? Indo para a página seguinte aqui. Então, o IASB aqui, obviamente, ele discute por que ele não agregou na agenda, né? Uma das questões se esse item realmente ele prevalece em todas as jurisdições que formam a área de análise do IASB, se realmente tem um efeito pervasivo ou um efeito generalizado nas demonstrações financeiras da companhia. Eles não estão convencidos disso. O projeto, o outro aspecto, o projeto a considerar para diferentes tipos de criptoassets, crypto-liabilities, poderia ser complexo e tomar um tempo prematuro nas discussões, né? Mas, em junho de 19, ele publicou uma agenda de decisão que explica como contabilizar para aquele que detém o cryptocurrency, né? Então, hoje, a única coisa que nós temos do IASB é uma orientação para aquele que é detentor da moeda, como lançar aquele ativo, somente isso. Porém, o IASB se compromete aqui no último parágrafo, na outra setinha azul, que ele vai revisar o escopo do IAS 38, isso está na agenda, né, e vai levar em consideração esse item, provavelmente, dentro dessa discussão do intangível, né. E aí, gente, só para finalizar, na página seguinte, eu quero trazer para vocês as inquietudes contábeis, né. Qual o modelo básico de contabilização das criptomoedas e tokens, né? Como vou apurar o valor justo no final do relatório, né? Tem várias considerações de como vamos fazer com o valor justo, porque se vocês veem, você entra em qualquer site, blockchain.com, você vai ver a cotação da moeda hoje, né? Ela não tem closure, é um mercado aberto 24 horas. Como é que vai ser seu ponto de referência? Como é que você vai medir isso, né? O uso da moeda na obtenção de bens e serviços, né? Existe uma norma específica no IFRS para operações com ativos não monetários, né? Como que você trata isso? Porque perante a norma, criptomoeda é um ativo não monetário hoje em dia, né? Vendas parciais de criptomoeda, tá? Então, 1 centavo de Bitcoin chama Satoshi, né? E como é que eu coloco isso? Se eu tenho uma cesta de criptomoeda, como que eu controlo o custo dela? Como que eu vou fazer o reconhecimento disso, né? Então, na página seguinte, a gente tem algumas considerações contábeis também
por favor. Sobre valor justo. Existem várias coisas que envolvem dentro do IFRS 13 para a gente definir, gente. A gente precisa discutir isso daí. Qual é o principal mercado de criptomoedas? Não tem principal mercado, né? Ou tem? Essa é uma coisa que não tem, vamos dizer assim, nada pacificado, né? Eu devo usar o tamanho, dependendo do tamanho da empresa, a quantidade da carteira de cripto, eu vou ter um valor, eu vou ter um premium, eu vou ter um bônus adicional por eu deter tantas criptomoedas. Isso pode aparecer na sua mesa. Então, o mercado fechado já falei, né? Então, próximo slide. Qual é o nosso caminho pela frente? Vamos ter que trabalhar uma orientação de divulgação. A gente vai ter que pegar esse freak, a decisão da agenda e tentar dar maior luz sobre isso, né? Seguir o projeto, o 4401, ele está lá no Senado, já foi votado e foi encaminhado de volta para a Câmara. Então, é uma área de bastante interesse nosso ver o que está sendo discutido nisso, né? Nós sabemos que a Receita emitiu uma instrução normativa 1888, ela é suficiente, né? Devemos aguardar mais alguma coisa? É isso. Agora eu passo a bola de volta, Paulo, e deixando o lado mais emocionante para o professor Eduardo, e eu quero agradecer aqui desde já, e convido vocês também a conhecer o glenif.org, fazendo aqui o comercial, viu, Haroldo? E visitar lá toda a nossa agenda de trabalho e representando as preocupações da região. Muito obrigado e continuo aqui em linha. Obrigado, Zé Luiz. Excelente apresentação. Você evidencia claramente a importância desse tema e, a meu ver, e aí, de novo, é opinião pessoal, né? Um não alinhamento a meu ver, com o IASB, né? Que, embora tenha indicado como item de maior relevância, isso não tenha entrado em sua agenda, né? Isso é muito preocupante, a meu ver, e também foi um dos motivos pelo qual o CPC criou esse grupo de trabalho, que, enfim, nós não podemos ficar aguardando o Standard Setter internacional enquanto as transações estão ocorrendo. E essa é a grande preocupação da CVM. Independentemente de conseguirmos definir claramente, de novo, brincando, falando sério, que bicho é esse, né? O fato concreto as transações estão ocorrendo. Empresas, pessoas naturais estão transacionando. E isso precisa ser retratado nas demonstrações financeiras. Então, a gente precisa, urgentemente, né, desenvolver esforços para dar essa resposta a essa demanda do mercado como um todo, né? E só aqui, antes de passar para o Eduardo, uma posição. Embora todo esse sistema tecnológico, né, se você, quando a gente fala, as criptomoedas não são valores mobiliários. A CVM já se posicionou disso em diversos processos sancionadores, em ofícios circulares, etc. Entretanto, se o veículo de oferta, né, um token, por exemplo, né, oferecer valores mobiliários, né, assim enquadrados na 6385, atrai, e em qualquer cadeia, né, dos regulados da CVM, atrai o poder de supervisão da CVM. Então, que isso também é importante destacar. Enfim, isso vamos deixar lá mais para as perguntas e respostas, que, diga-se de passagem, foi excelente, né? Tivemos aqui uma participação bastante
grande nas respostas. A primeira enquete, 327, na segunda, 196 e na terceira, 271. Agradecer a todos e passar aqui agora a palavra para o Eduardo Flores, que vai ter esse desafio de dizer para nós aonde debita e aonde acredita. Muito obrigado, Eduardo. A palavra é sua. Obrigado, Paulo, pela gentileza. É um prazer compartilhar o painel contigo, né? E também com José Luiz, duas pessoas pelas quais eu nutro muito respeito, pelos profissionais que são, né? Eu queria parabenizar o José, porque é muito complexo você pegar um tema que está em constante evolução, um tema tão amplo, compensar, né, colocar esse tema dentro de uma apresentação, compilar, vamos dizer assim, e trazer com uma perspectiva tão panorâmica como foi trazida, né, explicando ali a ideia, talvez uma síntese de que ativo digital é gênero e tem várias espécies embaixo, né, desde os tokens, que podem ser tokens não fungíveis, você pode ter tokens vinculados a itens de substância física, itens sem substância física, né, assim como as criptomoedas, que tem ali uma série delas, né? Então, acho que ficou muito claro essa apresentação, e as referências às quais você fez menção dentro do material são muito ricas, né? Especialmente para quem quiser pegar a tua apresentação e estudar e aprofundar. A gente não tem, obviamente, nenhuma pretensão de exaurir a discussão, né? Seria absolutamente descabido de nossa parte ter alguma pretensão dessa natureza, né? E o Paulo trouxe uma perspectiva que eu acho muito válida, que é uma perspectiva no sentido de dizer o seguinte: a relação dos ativos digitais, ela coloca em xeque, ou ela coloca em desafio a interpretação de um conjunto de recursos econômicos ou elementos econômicos do século XXI, com normas, sejam elas de regulação de mercado financeiro, regulação de mercado de capitais, regulação tributária, regulação contábil, que são, na sua melhor hipótese, inspiradas no século XX. Então, não é que a gente está lidando com mais um assunto, a gente está lidando com algo que não existia há 20 anos atrás. A gente está falando simplesmente da antiga briga de reconhecer ou não ativos intangíveis no balanço. A gente está lidando com algo que não existia na história, né, do pensamento humano, não existia no contexto econômico, e vai precisar primeiro ser assimilado para se saber o que tem ou não de analogia com pontos anteriores, e a posteriori ser efetivamente endereçado, ser tratado, seja contabilmente, economicamente, juridicamente, seja para fins de mercado de capitais, para fins de mercado financeiro, numa pleiade mais ampla, né? Pode colocar a apresentação, por gentileza? A gente trouxe aqui a ideia da contabilização de criptoativos, obviamente que um foco que nós vamos dar num primeiro momento, né, é com aquilo que existe, que a gente pode se fiar, né, que é a interpretação emitida pelo Comitê de Interpretações da Fundação FRS, né, que usualmente nós chamamos de FRIC. Tá? Essa interpretação ela é uma interpretação que tem gerado uma certa controvérsia no mercado, né, especialmente os preparadores, quando olham para aquilo, falam, mas isso não reflete o meu modelo de negócio, muitas vezes, com o uso de criptomoedas. Essa interpretação ela é específica para criptomoedas, então ela não trata, por exemplo, tokens. Tá? Por que isso é importante que se tenha em mente? Porque a criptomoeda está dentro do chapéu do ativo digital como token, mas eles não são, né, como o Zé bem explicou, coisas iguais. Tá? Então, e depois no final a gente vai comentar um pouco desses tokens, né, um pouco dessa parte. O que eu faço quando não existe uma política contábil para um assunto específico, uma norma contábil para um assunto específico? Né? Na verdade, esse mesmo, não estou dizendo a temática, mas o mesmo caminho de interpretação do CPC 23 do IAS 8, né? Quando eu não tenho uma prática contábil específica, a gente já trata, por exemplo, para ágio gerado em transações entre empresas sobre o mesmo conglomerado, vamos dizer assim. A gente tem que tratar isso, usa a inspiração muitas vezes do US GAAP, né? Usa a inspiração muitas vezes daquilo que se tem como prática operacional da companhia. Então, é um pouquinho. Pode passar, por gentileza, o próximo slide. Tá? Então, essa agenda Decision do IFRIC de 2019, né? Então, ela foi emitida, essa agenda, na verdade, essa decisão, ela vem lá de junho de 19, mas os papers que sustentam, que é os que a gente vai comentar, a forma como o IFRIC, ele desenvolveu o seu trabalho, a forma como o IFRIC desenvolveu as suas análises, elas vêm lá de setembro de 2018, tá? Então, são 4 papers de suporte. O Agenda Paper A, B, C e o D, né? Cada um vai ter lá uma finalidade, especificamente falando. Essa agenda está condicionada ao indivíduo que ele é o holder
de uma criptomoeda, o detentor de uma criptomoeda. Essa agenda ela não está destinada para quem é o emissor de uma criptomoeda. Esse é um outro desafio muito grande. Por exemplo, o minerador, aquilo que nós chamamos usualmente no jargão de mercado, né, o miner, vamos dizer assim, o minerador do criptoativo. Esse indivíduo não é, em tese, ele não é abarcado por essa, em tese não, ele não é abarcado por essa decisão, porque essa decisão ela é explícita em dizer que ela se destina, né, a quem detém uma criptomoeda. Então esse é um primeiro elemento importante sobre essa perspectiva. Há um ponto que eu acho substancial de ser posto logo de início, que é quando a gente pensa na própria estrutura em termos de organograma da Fundação IFRS, o IFRS IC, né, o Comitê de Interpretações, o IFRIC, vamos dizer assim, ele não tem mando para criar conceito. Ele não tem autonomia corporativa, vamos dizer assim, para criar um conceito. O conceito geralmente é criado, eles são criados pelo IASB. Qual que é o papel do IFRIC? É interpretar uma situação fática à luz das normas que existem. Correto? Ele pode até muitas vezes ter algum tipo de má interpretação ou má compreensão da situação fática, vamos dizer assim. Isso depende muito, obviamente, é um processo comunicacional, né? Então, a maneira como quem está perguntando faz a pergunta pode influenciar na forma como recebe a resposta. Mas o comitê de interpretações ele não pode criar conceito novo. Então, isso é super importante, porque quando ele fala assim, olha, eu vou olhar esse conceito de criptomoeda sob 3 perspectivas: instrumento financeiro, estoques ou ativo intangível, e sob essas 3 possibilidades, sobre essas 3 caixinhas, eu vou ter que encaixar em uma ou em mais de uma, dependendo da situação real. O que ele está dizendo é, eu não vou reinventar os conceitos dentro dessas normas. É como se fosse uma atividade de hermenêutica, ele vai interpretar a situação à luz das normas. Né? O que ele não analisou logo de cara? Ele falou assim, ó, eu não vou olhar para ativo imobilizado, eu não vou olhar, né, para joint ventures, eu não vou olhar, por exemplo, para propriedade para investimento e normas de agricultura, né, o ativo biológico. Porque essas não me parecem, ou não tem a natureza das criptomoedas não se encaixa no conceito tratado por essas normas. Então, onde eu tenho dúvida de possa se encaixar? Instrumento financeiro, estoque, ativo intangível. Okay? Próxima transparência, por favor. Então, a primeira análise que ele vai fazer é, deixa eu olhar se as criptomoedas, né, elas se encaixam no conceito de instrumento financeiro. À luz daquilo que existe, não à luz daquilo que possa vir a existir se amanhã depois, né, o José bem comentou, o Paulo também fez um comentário agora no final, que o IASB decidiu não colocar na agenda 22, 26 dele, dos próximos 5 anos, o desenvolvimento de uma norma para tratar contabilmente os criptoativos. Né? Ele disse, ó, basicamente, é como se ele dissesse o seguinte, o que tem aí é suficiente para o mercado se virar. O mercado vai ter que elaborar as suas interpretações. Por isso que o CPC, muito prudentemente, né, por inspiração da CVM, de forma bastante elogiosa, iniciou um grupo de trabalho, porque não pode ficar esperando que haja uma diversidade prática. A gente sabe que diversidade prática, do ponto de vista contábil, vários tratamentos contábeis diferentes, podem levar a interpretações dos usuários de forma distinta, né, e culminar com prejuízos aí bastante significativos por tomadas de decisões que não sejam as mais adequadas. Tá? Então, quando ele vai lá e vai olhar para o IAS 32, o IFRIC olha para o IAS 32, ele vai pegar o item AG3, que é a definição do que é moeda. Então, a primeira coisa que o IFRIC está fazendo é, deixa eu avaliar se o criptoativo, se a criptomoeda, perdão, é de fato moeda, ou pode ser considerada moeda. Tá? E aí, qual que ele escolhe uma referência. Qual é a referência que o IFRIC utiliza? O Bitcoin. Por que ele usa o Bitcoin como referência? Ele fala, eu vou fazer a minha análise partindo do pressuposto que o Bitcoin é o meu alvo, é o meu padrão. Então, pode ser que eu tenha outras criptomoedas que possam ter características diferentes entre si, mas ele parte e pega o Bitcoin. Por que ele pega o Bitcoin? Porque parece ser o mais transacionado, é isso que está dito nos Agenda Papers. Em 2018, quando ele começou a fazer essa avaliação, né, havia mais de 1.700 criptomoedas, ditas criptomoedas. Então ele elege o Bitcoin, diz, ó, esse tratamento aqui em tese, né, vai para as outras criptomoedas, mas eu estou colocando o Bitcoin como referência. E aí eu coloquei aqui, obviamente, achurado, né, os pontos mais importantes que eu acho aqui, que é, moeda, ela vai servir como um meio de troca, é o que está lá no item AG3, base sobre a qual todas as transações são mensuradas e reconhecidas nas demonstrações contábeis.
Então, um meio de troca, base sobre as emoções. Vai, obviamente, ampliar um pouco essa leitura. Né? E um depósito em caixa, né, é similar a um ativo financeiro, por exemplo, porque ele representa o direito contratual. Então, uma conta corrente, por exemplo, né, ela tem ali a natureza de moeda, vamos dizer assim, porque ela representa o direito contratual. A qualquer momento eu vou lá e saco o dinheiro do banco. Então, veja que interessante, assim, é voltar para a base, é voltar um passo antes e perguntar o seguinte: criptomoeda de fato é moeda? O adjetivo moeda cai bem para esse tipo de ativo? Né? E, mediante isso, então, veja, o IFRIC ele lista 3 pontos ali, os quais ele vai olhar. Se é um meio de troca, se é base para mensuração das transações que são reconhecidas no balanço, nas demonstrações contábeis, se representa um direito contratual. Então, se a criptomoeda atender essas 3 características de forma concomitante, em tese ela se elege para aquilo que está no AG20, AG3, e ela ganha a alcunha de moeda do ponto de vista contábil. Correto? Isso é um ponto importante. A contabilidade ela tem um vocabulário próprio. Então, o vocabulário dela é cingido por aquilo que está nas normas contábeis. Do contrário, a gente não conseguiria produzir balanço, porque cada um interpretaria um ativo de um jeito, ou o passivo de um jeito. Né? E aí o IFRIC ele menciona que, não obstante não estar nas normas contábeis, mas do ponto de vista econômico, é relevante olhar mais 2 aspectos. O conceito de curso legal, ou curso forçado do uso da moeda. O que é isso? É a obrigação de se, por exemplo, receber um pagamento em Bitcoin. Então, eu presto um serviço para uma empresa e, por força da estrutura jurisdicional, ela pode me pagar com Bitcoin, por exemplo. Esse é o curso legal da moeda. Ou seja, ela tem uma fidúcia, né, da garantia de uma chancela estatal, vamos dizer assim. Né? O poder constituído obriga que as transações possam ser quitadas por meio daquele instrumento. E o segundo conceito é o conceito de reserva de valor. O conceito de reserva de valor ele é super importante do ponto de vista econômico, porque é ele, por exemplo, que me habilita o raciocínio de eu não vou consumir hoje 10, vou guardar hoje 10, para que amanhã eu possa consumir 12, 13, 14, e essa diferença eu possa chamar de juros. Tá? Então, ele olha esses 2 aspectos. Próxima transparência, por favor. Quando ele se debruça sobre o conceito de meio de troca, que talvez seja um dos pontos mais ali complexos de ser avaliado, se de fato é ou não, né, meio de troca, e aí a ideia de utilização como intermediário em transações de compra e venda, a primeira consulta que o IFRIC faz é a seguinte: ele pega lá um relatório do Morgan Stanley, de junho de 2018, que tem os 500 maiores e-commerce, sites de e-commerce, site de venda, plataforma de compra e venda dos Estados Unidos. E só 4 desses 500 aceitavam o Bitcoin como meio de pagamento, como meio de troca. Tá? Então, essa é uma primeira evidência que ele enxerga para construir ali a sua linha de raciocínio. Aí ele pega uma segunda análise, que é do 99 Bitcoins, né, que diz o seguinte, né, que 91 entidades aceitam o Bitcoin como forma de pagamento, aí um pouco mais amplo. Né? E uma outra fonte, né, Spend Bitcoins, ela fala que 100 mil empresas ao redor do globo aceitavam o Bitcoin como forma de pagamento. Só que para essa, 100 mil já é um número bastante expressivo. Né? O que ele vai analisar? Quantas dessas de fato seguem FRS? Qual é o tamanho dessas entidades? Faz espécie de qual é a anatomia desse número de 100 mil empresas? E a conclusão, né, que ele chega é que dessas 100 mil empresas, a maioria é de pequeno porte, né, e essas empresas de pequeno porte não seguem as FRS porque não estão no escopo de public company, né, ou sequer seguem o conceito da norma de pequena e média entidade. Então, a conclusão que o IFRIC chega: não há informação suficiente para concluir que o Bitcoin tem sido aceito de forma generalizada como meio de troca. Correto? Próxima transparência, por gentileza. Aí ele vai usar o conceito de unidade de conta, né, utilizado como, né, forma de medir padrão, medida padrão de valor, para que haja comparação econômica entre preço e serviço. Então, por que isso é importante? Qual que é a nossa unidade de conta? Né, o real. Então, a gente vai elaborar o nosso balanço em reais 1000, por exemplo. Né, o conceito de unidade de conta. Então, base sobre a qual todas as transações são mensuradas e reconhecidas nas demonstrações contábeis, isso está lá no IAS 32, e eles não têm conhecimento, ou pelo menos o que está dito dentro do Agenda Paper, de nenhuma entidade que precifique os seus produtos ou os seus serviços em criptomoedas. Então, o que você tem é, quanto vale um apartamento? R$1 milhão. Eu recebo R$1 milhão em reais, ou eu recebo R$1 milhão, é o equivalente ao Bitcoin. Então, o Bitcoin ele é utilizado como uma referência de pagamento, mas não como sendo, né, a unidade de conta.
ele não tem, o José colocou uma coisa muito interessante, não tem valor intrínseco. O valor dele deriva, vamos dizer assim, né, da referência e da paridade de valor com alguma outra coisa. Tá? Diferente da NFT, que possui valor intrínseco, ainda que de difícil conclusão se aquele valor intrínseco é de fato um valor com fundamento econômico. Então, conclusão do IFRIC, não é uma unidade de conta. Próxima transparência, por gentileza. E aí ele vai se centrar nos dois elementos adicionais que ele colocou para avaliação. Curso legal ou moeda de uso forçado. Tá? E aí o IFRIC ele traz até uma menção de um paper de 2016 do ASAF, do Account Standards Advisory Forum, né, em que um representante, se eu não me engano, acho que da Austrália, não sei se era da Austrália mesmo, mas um representante diz o seguinte, né, que a moeda ela não tem um legal tender, ou o Bitcoin ele não tem um legal tender. O que é essa ideia do legal tender? É exatamente essa substância jurídica que permite que transações sejam, a critério de uma das partes, recebida em Bitcoin. É claro que se a gente olhar hoje em dia, há alguns países, né, que têm a espécie de uma chancela para a moeda digital, vamos dizer assim. Né? Mas isso, obviamente, que é algo em pequeníssima escala. Então, volta um pouquinho para o que o Paulo falou. É um desafio, inclusive, para que os bancos centrais, para que os conselhos monetários nacionais ao redor do globo estabeleçam se vão trabalhar com o modelo de duas moedas, em algum momento, ou se vão, em alguns casos, até deixar a sua moeda local para trabalhar como uma moeda digital, virtual. Mas fato é que hoje em dia não há uma ampla aceitação nas economias, especialmente as mais relevantes do ponto de vista de produção e consumo, de que o Bitcoin ele é uma moeda efetivamente utilizada e que ele tem, né, curso legal, ele tem uso forçado. Então, um outro ponto que o IFRIC também coloca, esse conceito de uso forçado ele não é discutido nas normas contábeis. Isso é até uma sinalização importante, né, para que, eventualmente, se o IASB amanhã depois vier a se debruçar sobre o assunto para emitir uma norma, para que o IASB possa levar em consideração se seria o caso de se colocar dentro das normas existentes o fato de que, para ser considerado moeda, tem que ter curso forçado por uma jurisdição. Né? Então, conclusão do IFRIC é uma conclusão meio que indeterminada nesse ponto específico, que esse conceito não é discutido nas IFRS. Próxima transparência, por gentileza. Conceito de reserva de valor, né? Que é a ideia de transferência do poder de compra do presente para o futuro. Então é esperado que a moeda possua alguma estabilidade de valor. A gente sabe que, né, esse é um ponto interessante, especialmente para a gente que conviveu com uma hiperinflação absolutamente expressiva, né, nas décadas de 80 e até a estabilização em 94 do Plano Real. Vimos agora mais recentemente um avanço muito grande da inflação, né? Mas ao mesmo tempo, essa ideia de reserva de valor, né, eles trazem esse quadro que é a cotação do Bitcoin ao longo dos anos de 2018 até 2019, né, até 17 a 18, que mostra uma oscilação muito grande, né, de referência de valor. Então, essa expressiva volatilidade no preço do Bitcoin é um indicativo para os técnicos do IFRIC de que o Bitcoin ele não poderia ser visto como uma reserva de valor. Tá? Então, qual é a conclusão? Pode passar, por favor. A conclusão é a de que ele não é um ativo financeiro, ou de que ele não é moeda, ele não é caixa. Ele não pode ser tomado com o conceito de moeda, porque ele não tem o conceito de caixa de uma forma, não pegando situações específicas. Eu acho que esse é o desafio grande nessa discussão. Eu conheço uma empresa que ela precifica os seus produtos e serviços em Bitcoin. Essa empresa, por exemplo, uma construtora, uma prestadora de serviço, eu vi escritórios de advocacia, empresas de auditoria que estão recebendo em Bitcoin. Mas olha disso, o quanto essa atividade representa do todo. É a cauda da estatística. Então, quando você vai fazer uma análise como a que o IFRIC conduziu, e eu não estou fazendo juízo de valor ou defendendo os técnicos de lá, mas olha a dimensão e a amplitude que se tem de possibilidades de encaixamento em ativos digitais. Os técnicos vão olhar pela média, eles vão modelar pela média. Né? Então, esse é um ponto importante. Aí, o que eles vão fazer na sequência? Avaliar se encaixaria no conceito de equivalente de caixa. Que é o item 6 do CPC 03, que é o item lá, né, da demonstração de fluxo de caixa. E aí, o que vai acontecer? A gente já teve aqui no Brasil várias discussões, por exemplo, né, o indivíduo compra lá uma cota de um fundo de investimento que aplica em títulos de renda fixa. Será que ele poderia colocar como equivalente de caixa?
né? Ah, não, porque em tese, se você for vender amanhã ou depois, a possibilidade de variação, de disparidade de valor, a probabilidade que você tem, o risco que você tem de mudança de valor do TVM, da cota que você possui, para a realização em caixa é muito expressivo. Então, o item 6 ele diz que equivalentes são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, né, ele classifica também que não se equivaleria ao conceito de equivalente de caixa. Aí outros ativos financeiros, né? Bom, outros ativos financeiros, você tem um direito contratual de receber caixa de outra entidade, aquilo que está hoje no IS 32. No instrumento, no Bitcoin, você não tem direito contratual de receber caixa. Né? Então, tudo isso leva à conclusão, pelo IFRIC, de que não é ativo financeiro. Tá? Por gentileza, próximo, por favor. E aí vão sobrar duas alternativas, daquelas que haviam sido originalmente estabelecidas, né? Estoques e intangível. Correto? E o IFRIC ele conclui que é estoque, né? É estoque para quem, por exemplo, tiver ali o interesse em fazer venda no curso normal dos negócios. É o que está no item 6 do CPC 16, lá do IAS 2. Então, se você tem, por exemplo, recebi um Bitcoin, eu comprei um Bitcoin, saiu caixa, o débito iria em estoque, se a tua intenção, vamos dizer assim, né, se a tua relação negocial, ela for voltada para a negociação. Certo? Isso é super importante, né? Porque o que vai acontecer? Se a gente bem lembrar, lá dentro do item 3B, pode passar, por favor, a próxima transparência. Lá no item 3B do CPC 16, você tem a definição de que há determinados estoques mantidos por broker traders, geralmente commodities, né? As commodities, que são essencialmente adquiridos com a finalidade de venda no futuro próximo e gerar lucro com base nas variações de preço ou na margem dos operadores. Então, o que vai acontecer quando eu compro e o meu modelo de negócio, a minha estrutura é pega esse Bitcoin, pega esse ativo digital, pega essa moeda digital e vende ela no curso das operações para poder gerar caixa com um ganho com a venda dessa transação. Eu vou poder aplicar para esse ativo a figura do valor justo menos despesas de vendas, que é o que está lá no item 3. Correto? Então, o que acontece? Estoques geralmente são mantidos a custo ou mercado dos dois o menor. Mas quando eu tenho uma operação de broker trader, eu tenho uma exclusão, assim, um expediente de exceção para que esse requisito de mensuração, ou seja, para que a mensuração subsequente possa ser feita mediante, né, o valor justo subtraído às despesas de vendas. Então, quando o IFRIC ele chega nessa conclusão, ele está abrindo um caminho para quem colocar, por exemplo, no estoque e tiver uma operação voltada para broker trader, poder mensurar esse ativo, esse Bitcoin, por valor justo. Né? Por valor justo, obviamente, subtraindo ali os efeitos da despesa de vendas. Próxima, por favor. Agora, caso contrário, caso o seu modelo de negócio não seja esse, caso o seu modelo de negócio não seja comprar e vender, por exemplo, Bitcoin, você comprou, por exemplo, uma apreciação de capital e não tem um horizonte, não tem um histórico de trader, né? E aqui a gente tem até uma discussão interessante no Brasil, porque ao se trazer para o conceito da entidade jurídica um conceito contábil de entidade econômica, ou seja, adotar o IFRS em balanço individual, vai ser até interessante, por exemplo, saber se para ser trader, por exemplo, precisa estar no meu KNAI, né? Precisa estar no Código Nacional de Atividade Econômica, eu preciso ter uma formalização jurídica de que eu compro Bitcoin para vender. E se eu for, por exemplo, uma agência de publicidade e propaganda, né, que recebo de alguns clientes e depois posteriormente vendo, como é que eu vou fazer a prova empírica de que está na gênese do meu negócio receber esses ativos e vendê-los? Isso é um desafio de ordem prática não trivial. Né? Assim como o José também havia comentado, mensurar esses ativos, mensurar, por exemplo, Bitcoin a valor justo, não é simples. Primeiro, qual é o valor que você vai pegar? Em que momento que você vai pegar? Você vai pegar no final do dia, mas não tem final do dia para uma bolsa que nunca fecha. Qual é o principal mercado que você vai eleger? Qual plataforma você vai escolher? Então, vê, ao colocar a decisão, a operacionalização dessa decisão não é trivial. Né? Então, supondo que eu não sou um broker trader, que eu não tenho para trading, qual é a conclusão do IFRIC? De que ele cairia, então, como ativo intangível. Por que ele cairia como ativo intangível? Porque eles podem ser isolados, eles podem ser individualizados, ele é separável, aquilo que está no item 12
do IAS 38, do CPC 04, e ele é resultado de direitos legais ou de direitos contratuais. Eu comprei aquilo. Eu tive uma transação de aquisição daquilo. Ou recebi, por exemplo, por uma venda de produto, uma prestação de serviço, decorreu de um direito contratual. Então, isso tudo, pessoal, lembrando que a gente está olhando sobre a ótica de quem detém a moeda, de quem detém o Bitcoin. A gente não está olhando sobre a perspectiva, né, de quem emitiu a moeda, de quem fez, do minerador, vamos dizer assim. Tá? E aí, qual que é o ponto interessante da gente pensar? Se eu pego o IAS 38 puro, ele tem lá no método, no item 74 dele, o método de custo, ou seja, você vai manter o intangível pelo valor de custo sujeito ao teste de impairment. Se eu perceber, por exemplo, que o valor do Bitcoin caiu, eu deveria levar para baixo o valor desse intangível. É um intangível de vida útil indefinida. Por isso ele não é amortizável. Tá? Só que eu também tenho dos itens 75 a 87 do CPC 04 o método de reavaliação. Então, o que vai acontecer? Sob a decisão do IFRIC, eu poderia avaliar esse Bitcoin, seja no estoque a valor justo, seja no intangível a valor justo, quer porque eu sou um broker trader no estoque, quer seja porque eu tenho a opção lá no método de reavaliação no IAS 38. Mas no Brasil nós bem sabemos que há uma vedação legal para se fazer a reavaliação. Né? Tanto de imobilizado quanto de intangível. Então, o que nos leva a entender? Tanto que quando a gente pega lá o item 75 do CPC 04, ele fala, método de reavaliação se permitido por lei. Que o nosso formato, então, de tratamento, para quem tiver no intangível, equivaleria a registrar esse Bitcoin no intangível pelo valor de custo, não amortizá-lo, porque ele não tem vida útil definida, e submetê-lo ao teste de impairment à medida que você percebe que o valor do mercado principal desse ativo começa a cair. Tá? Sem essa opção da reavaliação, que é muito próximo, nesse caso, daquilo que foi tomado lá no US GAAP. O US GAAP não permite que seja tratado como estoque, porque a norma, o José comentou que o AICPA, ele teve um ad practice, né? Ele teve uma interpretação junto com um documento que foi corroborado pelo staff do próprio FASB, em que eles tratam como intangível, porque o estoque lá tem que ter substância física, exceto, obviamente, para a indústria de entretenimento, que é uma interpretação específica, né? caso particular, mas eles entendem lá no US GAAP que o estoque tem que ter substância física, por isso ele sai de lá. Tá? Então, lá está sendo tratado, a gente vai ver um balanço daqui a pouco, né, que representa bem os dois entendimentos dos dois normatizadores. Pode passar, por favor. Eduardo, desculpe me incomodar. O Haroldo está puxando minha orelha, que está no finalzinho. Estou fechando aqui já. 11 de 11. Obrigado, Paulo. Então, como é que fica, né? A criptomoeda, venda no curso ordinário das operações, o conceito lá do broker trader, estoque e a S2 CPC 16. Custo ou valor justo menos a despesa de venda. Tá? Dependendo do caso. Outras finalidades. Apreciação de valor, coisa que vale. Ativo intangível, IAS 38, CPC 04. Método de custo, método de reavaliação. Lembrando que o método de reavaliação no Brasil não é permitido. Tá? Não é permitido. E automaticamente esse intangível não é amortizável. Tá? Ele não é amortizável. Próxima, por gentileza. Aqui a gente tem o balanço da Tesla. Apesar do balanço da Tesla ter sido emitido, obviamente, de acordo com o US GAAP, né, eu achei muito interessante porque a maioria das empresas que eu vi aqui no Brasil, que tem hoje Bitcoin, criptoativo, mas mais especificamente Bitcoin, porque é o que a gente está tratando aqui, tá? Elas têm colocado, né, como intangível, ok? E submetido ao teste de impairment. Então, isso geralmente entra numa rubrica separada, chamada Digital Asset, né? Então, olha o balanço da Tesla 31 de março de 2021. É interessante até que hoje eles desistiram de receber pagamentos em Bitcoin pelos veículos, tá? Especialmente porque alegava-se que não fazia muito sentido você vender um carro elétrico para reduzir emissão de CO2, né? E, ao mesmo tempo, receber em criptomoeda com um alto consumo de eletricidade, que muitas vezes é gerado por matizes não limpos, vamos dizer assim, como termoelétricas, né? Mas a representação aqui no foco nosso está como um digital asset, né? Por favor, próximo, por gentileza. Aqui a demonstração de resultado. Na demonstração de resultado, né, ele está numa linha de outros, vamos dizer assim, os efeitos do ganho ou perda estão numa linha de outros. Tá? Como é que você vai ver? Né? Eu não coloquei aqui a nota explicativa porque ia poluir demais o slide, mas depois você vai lá na nota explicativa, está respectivamente mensurado. Né? Próximo, por gentileza.
E aqui a demonstração do fluxo de caixa, né? Que quando eles compraram esses ativos, né, e venderam posteriormente, eles tratam como atividade de investimento, né? Então, a compra está lá como uma saída de caixa pela atividade de investimento e o recebimento, né, está como também uma entrada, né, uma adição, vamos dizer assim, na atividade de investimento. Próximo, por favor, que eu acho que já é o meu último aqui. Tá? Breve consideração sobre o minerador. Né? Esse é um caso interessante, porque o minerador, em tese, ele pode ser ao mesmo tempo, né, detentor do ativo, ele pode manter com ele lá para apreciação. Então, em tese, ele seria, vamos imaginar, o minerador de um Bitcoin, ele poderia se encaixar naquela decisão do IFRIC, que possui com ele ali, né, tem com ele o ativo. Então, eu vou manter aqui, vai ficar ou como estoque ou como intangível. Mas o mais interessante, na minha opinião, do ponto de vista do minerador, o que é esse minerador de fato? Quem que é esse indivíduo que faz os registros que o José tinha comentado lá no blockchain? Ele é um provedor de serviços. Tá? Ele é um provedor de serviços. Só que, por isso ele não aplica o IFRS 6. Tá? Logo no começo, algumas consultas estavam mencionando, será que ele deveria aplicar o IFRS 6, que é o equivalente ao nosso CPC 34, que não foi editado, né? Que é de exploração e avaliação de recursos minerais. Né? Então, não tem nada a ver, ele não é um minerador. Né? Não tem atividade, por exemplo, de extração, como tem, por exemplo, uma empresa de óleo e gás. Tá? Então, ele é um provedor de serviços. Aí tem duas atividades principais que ele executa. Atividade de registro num bloco, ok? Atividade de registro no bloco. O que é a ideia do registro no bloco? Ele vai pegar um número de transações que aconteceram, ele vai registrar o bloco. E aí ele vai fazer todo o processo de criptografia, todas as provas de criptografia. E se o algoritmo entender que aquele registro de fato está correto, né, criptograficamente foi validado, ele vai receber do próprio algoritmo uma fração de bitcoins, uma fração de criptomoedas. Então, quem paga para ele é o próprio algoritmo. Então, nesses casos, as identificações, pelo menos dos guidances das firmas de auditoria, dos materiais que têm sido apresentados, das práticas de uma maneira geral, é que não se levaria a aplicação do CPC 47 e do IFRS 15, porque não há nenhum contrato e nenhum cliente do outro lado. Mas ele reconheceria a receita no resultado, né, a contrapartida no resultado, só que não tem uma especificação tal como tem, por exemplo, no IFRS 15. Agora ele tem registros de transações no bloco. Não é o registro do bloco, é pegar a transação de compra e venda e colocá-la no bloco. Quem paga por essa transação é o originador. É o indivíduo que deu origem à transação. Eu vou lá e vou comprar um apartamento, vou pagar a conta do bar, vou pagar o restaurante, vou fazer alguma coisa e, pum, paguei em Bitcoin. Automaticamente eu tenho uma taxa sobre isso, essa taxa ela é minha, o registrador, o provedor, o minerador, vamos dizer assim, ele vai fazer essa transação de registro e aí ele reconheceria, e aí então, em tese, você teria a aplicação do 15/47. Né? E aí, por fim, o que a gente tem aqui que é importante de ser comentado? Né? Os gastos que você possui como minerador. Porque o gasto de energia elétrica, os efeitos, por exemplo, vai seguir a lógica normal de despesamento. Pelo menos até então. Ah, mas tem gasto muito substancial, né, que é feito com eletricidade, que vai para a despesa, e depois você gera um Bitcoin e compensa tudo isso. Há um descasamento entre confronto de receita e despesa. Assim como há, por exemplo, com publicidade e propaganda hoje em dia. Assim como é o caso usual de vários nichos de negócios, né, que passam por isso. Então, basicamente é isso. Acho que essa é a minha última transparência. Só a próxima, por favor. Então, muito obrigado e desculpem o acelerado da hora. Obrigado, Eduardo. Excelente, como sempre. Assunto complexo e desafiador. Né? Nós somos parte, um elo dessa corrente internacional, tá certo? Esse desafio nos alcança. Né? Então, lamentavelmente, o assunto é tão bom que poderíamos ficar aí, não só um dia, mas vários dias conversando. Né? E aí eu vou aqui só pelo adiantar da hora, e eu acho que é interessante, vou fazer de trás para frente algumas perguntas que foram feitas antes de falar das enquetes. Tá? Uma pergunta que você... Vou passar para o Eduardo, porque foi direcionada a ele. Né? Cadê? Já acho... porque o Paulo Roberto Keller,
pergunta se no Brasil a reavaliação é vedada, logo os criptoativos ficarão defasados. Ficarão. A resposta é bem objetiva. Essa é fácil, sim. Bem objetiva. Aliás, tem um monte de analista, estava conversando com o pessoal do CFA, né, que eles estavam criticando durissimamente, dizendo que cada vez mais o lucro contábil, a relação PE, né, preço sobre equity, se torna cada vez menos relevante, né, na ótica dos analistas, mas de fato ficarão. Sem a mensuração ao valor justo, é como se tivesse um TVM que só fica por custo. Eu acho que essa você já respondeu, mas só para validar também para você, Eduardo. Se for minerador, porém o objetivo da administração for a manutenção para valorização. Aí você vai cair no conceito de um detentor, né? Só que a diferença é que ao invés de receber ou comprar aquela criptomoeda, você minerou. Aí você cairia nessa interpretação de Frick, né? Aí, se é para valorização, muito provavelmente vai ficar como intangível, né? Pelo menos estou indo por essa presunção. Uma outra pergunta também, acho que de resposta rápida, porém difícil. Está tendo alguma avaliação ESG devido à mineração das criptomoedas? Está, sim. Né? Se pegar, por exemplo, matérias, até especialmente de mais ou menos uns 7 ou 8 meses atrás, 9 meses atrás, até um pouco da própria decisão da Tesla, né, de mudar o curso ali do recebimento em criptomoeda, foi muito voltado para isso. Né? Assim, você tem lá toda uma plataforma de serviço voltada à redução de emissão de gás de CO2, né, de GHG, e ao mesmo tempo você tem uma estrutura financeira que você não consegue garantir, por exemplo, que seja limpa. Né? Se você pegar, por exemplo, os protótipos de norma do TCFD, que agora o próprio ISSB colocou como referência, né? Protótipo 2, que fala de climate change, de mudança sobre mudanças climáticas, quando ele vai lá no escopo 3 dele, que é o escopo mais agressivo, diz assim, ó, você tem que reportar tudo que é impacto que você causou, né, impacto da tua cadeia, automaticamente você pode cair em enquadramento como esse. Excelente. Essa pergunta eu esqueci de falar, foi da Mariana Amorim. Tá? E aqui, deixa eu me ver, aqui tem duas perguntas. Aqui, essa modelagem dos criptoativos e crédito de carbono deve ser divulgada pela CVM quando e quando? Então, essa pergunta é para mim, né? Alexandre Machado de Souza. Bom, como eu já falei, o CPC criou um grupo de trabalho que efetivamente propõe essa modelagem. O grupo de trabalho está estudando, está trabalhando, não temos ainda um cronograma e a ideia é gerar. A ideia, nesse momento, né, é que esse grupo de trabalho proponha uma orientação, né, em princípio, né, da forma como o Eduardo bem falou também, se apropriando das normas existentes, né, e em sendo uma orientação, ela segue o devido processo, que o CPC propõe a norma, a gente coloca em audiência pública conjunta, CPC, CFC, CVM, vai à audiência pública, prazo mínimo 30 dias, dependendo da importância, pode ser ampliado, e a partir daí essa norma ela entra no arcabouço normativo brasileiro e, para fins da CVM, ela tem o mesmo peso de um pronunciamento, tá? Porque ela se transforma numa resolução. Agora, sendo objetivo, quando e quando, como e quando, como eu falei, o quando é que estamos trabalhando junto nesse grupo do CPC, para que isso seja o mais breve possível, mas sempre com aquilo na cabeça que devagar que eu tenho pressa, tá certo? Não vamos atropelar, porque esse assunto é muito sensível, né? Outra pergunta também, como os ativos digitais poderão ser classificados futuramente nos fundos de investimento? Essa daí, desculpa, assim,
eu disponibilizo para os dois, para o José Luiz e para o Eduardo, vis-à-vis o histórico também do José Luiz na auditoria, né? Toda uma vida em auditoria. Quando eu vejo classificação, eu vejo que tem o impacto nas demonstrações e tem o impacto na auditoria, obviamente. Então, por favor... Assim... Considerações rápidas aqui, Paulo, depois eu passo para o Edu também. Eu acho que naquele aspecto da decisão de agenda do IASB, enquadrando isso dentro do IAS 38, não exime o preparador de fazer as divulgações necessárias. Então, ele tem que dar luz, ele tem que levar informação, né? Até porque a empresa que detém uma posição de criptomoedas, ela tira instrumento financeiro e joga no intangível, ela prejudica a sua liquidez, né? Em termos de análise de liquidez, né? Então, tem os efeitos, e muitas empresas não vão à frente com isso, porque um dos riscos dentro de você fazer a modelagem de como vou operar com criptos envolve risco de liquidez, né? Então, tem que se tomar muito cuidado com relação a esses aspectos. As operações com fundos é uma discussão muito presente. Por exemplo, naquilo que eu pude perceber no IS-GAAP, isso é uma indústria específica, e para isso tem um guidance que isso é fair value, depois do reconhecimento inicial, é fair value, né? Então, se eu opero, o meu objetivo é operar com isso, eu tenho essa consideração. Mas tudo isso, né, nós estamos aqui hoje, nós não tem um caminho grande para percorrer. Então, muito cuidado nessas questões. Sempre que houver essa situação, a recomendação é realmente discutir com as partes interessadas que o cercam, seja ele o regulador, seja ele o seu auditor primeiro, buscar informação, discutir, procurar e realmente tomar uma decisão consciente, né? Isso, Paulo, é a minha primeira reação a essa colocação. Eduardo, por favor. Eu sigo a mesma linha que você comentou, né? Assim, os fundos, obviamente, eles têm uma estratégia e um modelo de negócio diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha, por exemplo, para bancos, como é que os bancos têm tratado ativos digitais lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde você olha? Eles têm mensurado pelo valor justo, tratado como TVM. Tá? Pelo menos tem sido esse o enquadramento que tem sido dado. Quem quiser depois pegar o balanço do Galaxy, que é uma entidade bancária que tem muito uso, né, de ativos digitais, então eles têm mensurado o valor. Eu acho que isso provavelmente vai chegar em algum momento, né? A gente só precisa entender bem que esse passo ele é seguro. A gente tem sempre que lembrar que uma das garantias, das chancelas da contabilidade como salvaguarda da representação patrimonial é a segurança, né? Sem que simplesmente chegue e fale assim, não, agora é tudo a valor justo, eu sequer sei qual que é o mercado ativo, sequer sei qual que é a referência, não, tudo bem, vamos progredir de uma forma parcimoniosa, mas lá, por exemplo, nos Estados Unidos, pelo menos os bancos que têm tido ativos digitais têm marcado o mercado, tá? Então, quem quiser depois dar uma olhadinha no Galaxy, posso até colocar na transparência quando for para o site, ficar mais fácil. Só para contribuir, quando eu falei no começo que a contabilidade só faz 3 coisas, reconhece, mensura e divulga, né, em que pese de uma riqueza imensa e de um desafio enorme, a gente tem que ter a consciência que o processo é esse. Quando a gente está discutindo reconhecimento, a gente está vendo a característica do objeto de análise, se ele se qualifica como ativo, como passivo, se ele é um instrumento patrimonial. Então, a gente está olhando para isso. Após chegar à melhor conclusão, passamos para a etapa 2, que é a mensuração. O que a gente vê muito e nos preocupa é a etapa 2 ser o driver de definição da etapa 1, ou seja, a consequência
que você quer obter te motiva a definir o reconhecimento, ou seja, a mensuração define qual reconhecimento você vai fazer. Isso daí é uma preocupação muito grande, tá? Porque tem justificativas diversas. Por exemplo, já foi citado aqui que se for reavaliação no Brasil, como no, se for intangível e aqui no Brasil a reavaliação está vedada, então eu vou ter esse descasamento, né, desse ativo, tal. Enfim, isso é uma verdade, mas precisamos caminhar de forma segura para ter informações consistentes, tá? Enfim, as perguntas que não respondemos aqui, depois elas vão para o site, a gente responde tudo direitinho. E agora, se puder, vamos às enquetes, até para vermos aqui, por favor. Vocês estão vendo aí? Aí o José Luiz, fique à vontade. Para você ver. Veja, tem que corrigir rápido, tá? Para ver se passou de ano ou não. Tem que ser rápido. Não, realmente a maioria está dentro. A resposta é essa mesmo, né? Mas tem 24% que entende que só criptomoedas são ativos digitais. A gente viu que, na verdade, não. Né? A próxima, por favor. A próxima, por favor. Já estamos colocando aqui. Sim, obrigado. A gente vê que está mais distribuído, né, Paulo? Exatamente. Então, você vê o blockchain, um sistema criptografado, utilizado para armazenar uma moeda digital em um único bloco ligado a outros blocos por criptografia. A segunda questão, um blockchain é um banco de dados distribuído ou livre-razão que é compartilhado entre os nódulos de uma rede de computadores. E a terceira, um sistema de bancos de dados distribuído, compartilhado entre os nódulos de uma rede de computadores e armazenado em um único servidor. Então, a primeira e a terceira tem um bug aí, né? Então, você vê um sistema criptografado utilizado para armazenar uma moeda digital em um único bloco. Né? Na verdade, a informação criptografada dessa moeda ela pode estar distribuída em mais de um bloco. Né? E a terceira, ela não está correta também, porque não é em um único servidor. Como a gente viu, diferentemente dos bancos de dados tradicionais, no blockchain isso fica distribuído entre vários servidores. Né? Então, a resposta correta seria a segunda, né? Mas você vê que são temas novos que trazem bastante inquietudes e a gente deve estar realmente se dedicando a entender e estruturar isso, porque, Paulo, não tenho dúvida, fazendo uma derivada dessa situação de hoje, né, nós vamos chegar num mundo digital forte, né, transnacional, né, e essa é a grande preocupação das jurisdições, né? Se isso realmente vai dominar. Eu me lembro, né, no final da Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall e as reformas que foram necessárias, com a ONU, o Banco Mundial, se suscitou criar uma moeda única. Né? Quando se criou o Banco Mundial, tinha um objetivo dos americanos de criar uma única moeda. Né? Mas esse plano não foi em frente. Agora, no mundo digital, será que nós vamos ter uma única moeda? Bom, minha consideração nesse termo aí. Tá. Só para encerrar aqui, que o Haroldo já orientou, a última enquete, rapidamente. Eu só estou preocupado... já está aqui. Por favor, Zé Luiz. Na última... Essa é a derradeira. Quem não estiver bem aqui...
Bom, isso a gente perguntamos no início, né? Então, quiçá eu espero que a minha apresentação tenha ajudado a esclarecer aos respondentes, né? Mas a primeira funciona como meio de troca, não é emitida por uma autoridade jurisdicional, possui reserva de valor. Ela não possui reserva de valor, né? Funciona como meio de troca, há um contrato inteligente entre o titular e a outra parte, né? E a outra não é considerada um valor mobiliário, não é emitido por uma autoridade jurisdicional. Na verdade, a terceira é a correta. Então, você vê que há uma dispersão, né? Realmente, não há identificação da outra parte, não existe contrato entre ninguém aqui, né? Quando eu detenho a moeda digital, eu não tenho uma contraparte que me deve algo, né? Não existe isso. Por isso que ela não é instrumento financeiro. Se alguém acha que isso é caixa, gente, esquece. Não é instrumento financeiro, não é caixa, não é valor mobiliário, é intangível até o momento. Essa é a decisão, né, que nós temos até então, né, Paulo? Então, agora encerrando aqui, agradecer mais uma vez o Zé Luiz e o Eduardo por essa excelente apresentação, esse excelente debate. E assim como eu, percebo que todos são muito ansiosos por uma solução, né, que nos dê o conforto de trilharmos o caminho de forma consistente. Então, nesse caso, essa solução ainda não há, né? Ou seja, tem indicativos. E nós estamos aqui trabalhando arduamente, de novo, reforço, esse grupo do CPC, né, trabalhando fortemente nisso para que em breve tenhamos aí uma orientação dentro da nossa jurisdição que possa apaziguar essa ansiedade de todos nós, tá bom? Agradeço a todos, boa tarde a todos e passo a palavra para o Haroldo. Obrigado, Paulo, Zé Luiz, Flores, realmente foi muito boa. A gente podia ficar discutindo aqui muito tempo, mas eu acho que o intuito era exatamente trazer reflexões, e acho que foi bastante completo nesse sentido, para todo mundo pensar mais sobre o assunto que não dá para deixar de fora.